que a confusão que nós vivemos hoje é, de fato, derivada pela justaposição de uma tradição à qual o Brasil sempre se filiou e uma inovação à qual o Brasil ainda não sei se algum dia vai conseguir se habituar totalmente. E isso é um problema nosso. Senhor professor Maranhão, gostaria de agradecer a referência que nós conhecemos já. E realmente, o que parece curioso é que quanto mais direitos, menos direitos existem, né? Isso é muito claro atualmente. A Constituição é cheia de direitos, mas pelo que a gente está vendo, há pouquíssimos, na verdade, direitos, né, quando se decide retirá-los. Então, aliás, isso não é agora, durante toda a República. Vai ser curioso que, por exemplo, vamos voltando para o período do Império, há um fenômeno interessante que é Canudos, por exemplo. Canudos e todos aqueles movimentos que aconteciam no interior, eles só incomodavam quando eles se tornavam criminosos. Quando eles não eram criminosos, como era o caso de Antônio Conselheiro e o Carlos de Canudos, isso nunca incomodou ao imperador, por exemplo. O imperador, ele via aquilo... Bom, primeiro eu não sei nem se ele via exatamente, mas a questão é que a estrutura do império, ela dava muita liberdade aos agentes individuais para serem o que eram, desde que eles respeitassem esse ordenamento moral maior que vinha. Quer dizer, o Canudo se torna um problema com a República. Se você prestar atenção, na verdade, nada Antônio Conselheiro fez que justificasse aquilo tudo que aconteceu lá, né? Aquela tragédia toda, porque ele era leal aos poderes, ele era leal ao imperador, ele não tinha qualquer tipo de crítica à ordem social brasileira, ao estatal existente. Se o imperador tivesse ido lá e tivesse pedido para ele pagar impostos, eles teriam um papo normalmente, entende? Não era uma questão assim, eles não tinham uma questão com a política deste mundo, eles estavam preocupados com outro tipo de política. O imperador é importante, se você vai aqui no Museu Histórico Nacional, aqui do lado, tem ali um tambor que os escravos ou os negros livres faziam para a festa do Congado, que tem lá saudando o imperador e tudo. O imperador era uma força moral que correspondia, como muito bem diz Bertin, a um movimento natural que as pessoas têm de obediência ou de respeito a um guia, a um condutor, a uma moderação, né? E esse tipo de coisa era comum. Então, quando a República, no nosso caso, da forma, porque é diferente, se a França fez uma revolução, não quer dizer que eles tenham estado nos melhores dos mundos, porque a França nunca mais conseguiu se recuperar da Revolução Francesa. Ela continua as voltas com a Revolução Francesa até hoje. Eles não têm muita coisa. Mas, de qualquer forma, a Revolução Francesa teve lá um enraizamento social qualquer que não aconteceu no caso da proclamação da República do Brasil. Como você disse muito bem, sempre foi um movimento, você falou muito bem, professor Maranhão, eles estavam com medo, decretaram estado de sítio, eles tiveram que expulsar a família imperial de noite, sem que ninguém soubesse, com a cidade toda tomada aqui de soldados em todos os lugares. Porque aquilo não foi uma coisa que veio sequer de setores de sociedade, foram interesses muito pequenos de alguns generais, alguns coronéis, alguns fazendeiros paulistas, né? Foi uma conspiração muito... e que pegou todo mundo de surpresa, na verdade. Eu não diria que bestializados, como se diz, mas eu acho que foi uma coisa que surpreendeu muitas pessoas e também, na verdade, que não houve reação, porque houve reação em muitos lugares do Brasil a isso. Teve lá no Maranhão, teve tiroteio, morreram 200 ou 300 pessoas foram massacradas numa manifestação a favor do imperador lá contra esse mundo. Então, mas o brasileiro tem uma tradição de obediência que foi utilizada e vem sendo utilizada, né, de uma forma negativa, eu acho. Né? Então, eu parabenizo o professor Maranhão pela sua intervenção, que foi realmente notável. Eu acho que isso eu acho também que a Constituição de 88 é barroca mesmo, mas sem o espírito, né, da coisa, né? Ela é mal feita, assim, um artista ruim, né? Uma coisa assim esquisita, mesmo porque ontem mesmo eu estava escutando um relato
sobre a Constituição, sobre a Constituinte de 88, isso é sabido por todos. Aquilo ali foi um caos completo, tinham várias comissões, as comissões brigavam dentro delas, entre si. Depois que o documento chegou no final, alguém chegou inclusive a mexer no documento depois. Foi bem confusa a elaboração dessa Constituição. Então, isso é uma coisa para nós refletirmos, né? Sobre foi aprovada pelo povo, e não foi submetida ao referendo pelo povo que é aprovado. Então, isso é mais engraçado. Não, mas isso não é a primeira vez que acontece na história do Brasil, não é nenhuma novidade, né? Isso é comum na história republicana. Então é isso. Então, esses comentários que eu tinha a fazer ao nosso professor. Eu me pergunto um comentário a respeito do imperador. É muito bonito ver a mentalidade do imperador. Os conselhos dados por segundo da sua filha, por ocasião da sua primeira viagem, sua primeira ausência e da princesa Isabel e assumir a regência. São tão relação pouco, são impostos nunca. Vamos imposto, a não ser que esteja absolutamente pensado, feito todo possível que não seja necessário, tá? Mas são conselhos de um pai a uma filha, para o quê? Para continuar a missão do Brasil. Então, esse até é muito bonito. Então, aí é um outro ponto que eu quero levantar, mas é um dogma da República, que é o Estado laico. É aquele Estado que tem a pretensão de organizar-se, fazendo abstração de Deus Nosso Senhor. O resultado, cada cabeça uma sentença, cada governo é uma orientação e o caos absoluto. Se não se respeita a lei suprema, que é a lei de Deus, que possibilidade há de haver uma ordenação jurídica ordenada? Nós temos o caos legislativo total do Brasil atual. E a falta de rumo, porque se abandonaram aqueles que eram contra a jurisprudência estão orientados sobre os 10 mandamentos. O Estado laico é a maior tragédia dos últimos tempos. Foi uma manipulação do ministro, aliás, a nossa república. Foi uma conspiração, foi uma seita positivista de um poucos militares, com uma certa frequência com fazendeiros, mas jogam um pouco a pouco fazendeiros para jogar, porque eles gostam de público, gostam de mas não é uma minoria de fazendeiros, a convenção de Itu, o que foi? O Partido Republicano foi criado em Itu. Qual foi o resultado? O máximo que eles obtiveram foram 4 deputados. Nas últimas eleições do Império, em todo o Brasil, o Partido Republicano conseguiu o quê? 2 deputados. Nada. Portanto, foi uma aula brutal contra o Brasil, o golpe. Antes de darmos a pausa para o nosso coffee break, gostaria de perguntar se há alguém da plateia que se interessaria em dirigir uma pergunta a um dos palestrantes. Se houver alguém, por favor, levante o braço. Não? Não, senhor, por favor. Gostaria apenas de fazer um comentário em relação a caminhos, porque eu julgo a obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, provavelmente um dos livros mais simbólicos dessa transição do Brasil monárquico para a República. E nós temos um amigo nosso aqui, que infelizmente já foi, que chamava-se Fernando Albuquerque Lima, era oficial do Exército e filho de um general que era ministro do Interior, criador do projeto Rondon, interiorizou os estudantes. Ele disse que é a única batalha que o Exército brasileiro não comemora, porque era uma batalha fratricida entre irmãos. E a descrição, eu tive que ler esse livro no Colégio São Vicente Paulo, no segundo científico. E aí era muito chato, mas eu tenho irmã professora, ela diz assim, olha, você tem que ler em
pedaços, porque é assim, a terra, um homem, e aí Euclides da Cunha, que escreveu praticamente só esse livro, descreve perfeitamente. E hoje, quando a gente fala de favela, o nome favela é oriundo de uma flor que existia no sertão baiano e, aparentemente, eu não posso assegurar, mas está escrito nos livros, que aquela tropa toda que foi mandada do Rio de Janeiro com canhões Krupp alemães para dizimar os 12 mil seguidores de Antônio Conselheiro, eles foram prometidos a eles residências aqui. Então, quando acabou e trucidaram 12 mil brasileiros ali, seguidores do Antônio Conselheiro, pouparam a vida de 500, houve uma exposição muito boa sobre Canudos no Instituto Moreira Salles, na Gávea. E, em função disso, quando chegaram aqui no Rio, tinha muito gaúcho dentro dessa tropa que foi para lá, e prometeram casas. E aí a República não tinha dinheiro e disse: olha, vocês podem fazer residências aí nos morros, que nós não vamos nos importar com isso, mas não temos dinheiro para comprar uma casa. E ali, ao lado da Central do Brasil, está a favela da Providência, e que é o núcleo inicial de pessoas que participaram dessa campanha. E todos vão dizer que aquilo ali é o pessoal que veio onde tem as favelas, são os favos lá em Canudos. Era só isso. Muito obrigado. Bem? Não havendo mais nenhuma pergunta, faremos o intervalo para o coffee break e retornaremos às 13 horas.